homenageado nesta noite a pessoa da prefeita. Salmo de número 33 e o verso de número 12. Salmo de número 33, o verso de número 12, diz-nos assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu gostaria nesta noite de abordar um tema dentro deste texto, falando sobre as razões que nos fazem acreditar que Deus é, pode e deve ser o nosso Senhor. Razões pelas quais devemos acreditar que Deus é, pode ser o nosso Senhor. O salmista disse com muita precisão: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando se entende e percebe a necessidade de extrair esta verdade quanto ao Senhor ser Senhor das nossas vidas, e também não somente no contexto pessoal, mas coletivo, abrangente, dentro da visão bíblica, este salmista, ele explora essa expressão em três partes da sua mensagem. Esse salmo, ele está dentro de um compêndio em que são 5 livros e ele está no primeiro. Desde o Salmo de número 1 ao Salmo de número 41, encontramos então o primeiro compêndio. Então, dentro deste compêndio, ele é um salmista anônimo, cujo nome a Bíblia não menciona. Mas, contudo, ele é um patriota, e além de ser um patriota, ele tem uma visão de devoção a Deus muito grande. E ele expressa essa devoção em 3 áreas. Ele mostra, dentro de 3 áreas, as razões pelas quais ele considera Deus o seu Senhor, e porque ele vê em Deus poder para ser, e vê em Deus o Senhor que é absoluto. Portanto, quando nós observamos desde o verso 1 ao verso de número 9, o salmista expressa a grandeza de Deus no ato da criação. Se você ler com calma e cautela, vai perceber que do verso 1 ao verso de número 9, o salmista está expressando o poder criativo de Deus. Ele manifesta a sua gratidão e nos convida a louvar ao Senhor, dizendo: Deus é grande como Criador. Por isto lemos o verso de número 6, quando ele nos diz assim, verso 6 ao verso 8: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Essa palavra no hebraico, ruach, que quer dizer pelo sopro da boca de Deus, pela forma com que Deus soprou e todas as coisas vieram a existir. No verso de número 8 ele diz: tema toda a terra ao Senhor, temamos-nos todos os moradores do mundo. Até o verso de número 9, nós observamos que ele manifesta a grandeza de Deus como Criador. Então, pelas razões que o salmista apresenta aqui, a primeira é olhando para Deus como Criador absoluto. Então esta é a primeira razão que o salmista nos convida a louvar a Deus. Ele nos diz: olha, Deus é grande, absoluto, eterno, Criador. A segunda está desde o verso de número 10 até o verso de número 17. É a ação de Deus na história da humanidade. Quando você lê o verso de número 10, diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Se você ler ainda o versículo de número 11 ao verso de número 13, você vai entender que Deus está falando, ou o salmista está enaltecendo Deus, que está de olho nos homens, acompanhando a história dos homens. E ele mostra Deus como nenhum outro na história. E é interessante observarmos que além de um Deus que domina a criação, é um Deus que domina a história da raça humana, a história da humanidade. Paulo disse isso a um grupo de filósofos em Atenas, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, desde o versículo de número 25 ao versículo de número 31. O apóstolo Paulo deixa claro que de um só homem Deus fez todos os demais. E nesta história, no decorrer da história da raça humana, Deus tem sido
comprovado como Senhor. A história, a criação manifesta a grandeza e a glória de Deus. E a história por si só da humanidade revela a grandeza de Deus. Então o salmista, ele nos convida dizendo, vamos louvar a Deus, porque Ele é Criador absoluto. Depois ele diz, vamos louvar a Deus, porque além de Criador absoluto, além de ser o Criador absoluto, Ele é o Senhor que domina a história, que controla a história, que tem o comando da história, isto do homem coletivo, como no pessoal, até mesmo ao individual, no mais íntimo. Esta é a segunda razão que o salmista, ele dentro do seu cântico, nos convida a louvar a Deus. Ele diz, olha, vamos louvar a Deus, porque Ele é o Criador absoluto. Depois ele diz, vamos louvar a Deus, porque Ele é o Senhor da história da raça humana, dos homens. Deus não perde ninguém de vista. Deus está de olho em todos nós. Ele acompanha-nos. O salmista no Salmo 139, no verso de número 12 ao verso de número 16, precisamente o verso 16, ele disse que o Senhor o havia visto quando ele estava sendo entretecido, formado no ventre da sua mãe. E ele dizia, antes que qualquer um dia da minha vida existisse, o Senhor já o conhecia. O Senhor conhece a tua história antes mesmo que você viesse a existir, ou que viesse a este mundo, Ele já tinha traçado uma história ao teu respeito. Então logo ele nos mostra o poder de Deus na criação. Segundo, ele mostra o poder de Deus no comando da história. Terceiro, na redenção. É interessante que desde o versículo de número 18 até o verso 22, ele diz assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar. Esta palavra livrar aqui é o mesmo que redimir, remir, livrar, tirar da aflição. A palavra redenção, ela tem uma conotação de remir, de livrar, enfim, ela é vasta. E dentro da história, o salmista está nos dizendo que Deus é aquele que resgata o homem, Ele é aquele que resgata a nação, Ele é aquele que livra a nação, Ele é aquele que comanda o controle da vida do homem, dando a oportunidade de restauração. O Senhor, Ele é o Deus da redenção. E ainda até a terra espera o dia de ser redimida por completo. Paulo escreveu isto aos Romanos, no capítulo de número 8, verso 20 ao verso de número 22. Então logo o salmista está dizendo, vamos louvar a Deus. Por quê, salmista? Porque Ele é o Criador absoluto. Vamos louvar a Deus. Por quê, salmista? Porque Ele é o Senhor que controla a história. Vamos louvar a Deus. Por quê, salmista? Porque Ele é quem resgata o homem. Ele é quem livra o homem. Quando as coisas apertam e tudo está difícil, quando não tem socorro de lado nenhum, o salmista no Salmo 121, e o verso 1, ele disse, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isto é redimir, é livrar. E é interessante observarmos que durante toda a história da raça humana, Deus prova, e a Bíblia é enfática em colocar-nos diante de fatos esplêndidos. Vamos observar Deus como Criador. Pelo menos 3 habitats naturais conhecemos: ar, água e a terra. E observe Deus dominando o ar, a água e a terra num único ato. A Bíblia diz no livro do Êxodo que quando o mar se abriu, os hebreus pisaram em terra seca. A Bíblia diz que um grande vento soprou e abriu o mar. E a Bíblia diz que as águas fizeram-se paredes de água, muros de água. Ora, num ato só Deus está dizendo, eu mando no ar, o vento sopra e abre o mar. Num ato só, como Criador, Ele está dizendo, eu sou o Senhor da terra e vocês vão pisar em terra seca. E além disso Ele está dizendo, eu sou Senhor das águas e é o maior pedreiro, construtor por excelência. Eu entendo que há pedreiros perfeitos, com grande qualidade, mas fazer parede de água, só o Criador, que é eterno, absoluto, Ele domina. Entenda que Ele é Senhor Criador, e como Criador, Ele domina a água, Ele domina a terra, e Ele domina o vento. E é interessante que quando Ele quer, Ele não manda só nos elementos, Ele manda nas vidas que atuam nesses elementos. Quer ver como nas águas Pedro estava prestes a ser cobrado o imposto a ele e a Jesus, e quando chegaram, os romanos disseram, Senhor, é necessário pagarmos os impostos. E Jesus disse a Pedro, eu tenho dinheiro e não está no bolso de ninguém aqui. Vai lá no mar da Galileia, Pedro, e lança o anzol.
e apanha o primeiro peixe. E Pedro foi lá e jogou e disse: agora tira a moeda que está na boca do peixe. Agora eu pergunto a você, como é que pode isto? É Deus dizendo: eu domino as águas e as profundezas delas e todos que habitam lá. Deus mandou a baleia engolir Jonas. Jonas estava indo na direção errada. Aí Deus disse: não tem nada não, eu quero que você vá para Nínive. E Jonas estava indo 800 quilômetros ao contrário da ordenança divina. Aí Deus disse: não tem problema, eu vou te dar uma carona. E Deus pegou uma baleia. Irmãos, é óbvio que a ciência, por mais que venhamos a concordar com ela que o estômago da baleia é pequeno, enfim, eu não me importo com o que a ciência diz. Eu me importo é com a essência da história e os fatos que se relacionam a ela. E eu entendo que quando Deus quer mandar nas águas, não vai mandar na baleia. Então ele fala e os animais atendem a voz dele dentro das águas. E o grande peixe teve que conduzir Jonas. Parada é o peixe estacionar de lado do barco. Eu fico pensando nisso. Deus disse: fica na área aí, baleia. Fica na região, que eu tenho um desobediente e preciso colocar ele na minha direção. E a baleia, tranquila e calma, rondando o navio. As águas se agitam, os marinheiros preocupados. No livro de Jonas, capítulo 1, nos diz a Bíblia Sagrada: disseram, está acontecendo alguma coisa, o mar está agitado. É um desobediente que está aqui. Enquanto o homem desobedece, um grande peixe obedece a Deus. Jonas disse: me lança no mar. E a baleia não perdeu tempo, estava ali. Abriu a boca e engoliu Jonas. Depois de 3 dias, ela poderia se engasgar, poderia colocar ele antes do tempo para fora, mas não. Só depois que Jonas conversa com Deus. Isso são detalhes que me mostram que há a ciência profunda de Deus nisso. Que ela poderia se engasgar e colocar ele antes. Os restos mortais deles não existiam, mas a história, os judeus comprovam esse fato verídico, não é invenção. E é interessante de que quando ocorre isto, Jonas está lá orando 3 dias e 3 noites, ainda aguentou 3 dias no ventre do peixe. Eu não sei como é o homem para aguentar aperto, mas eu louvo a Deus que ele livra, ele mostra a redenção. E ele olha e diz assim: hoje é dia de redenção, baleia, porque Jonas conversou comigo. Você vai cuspir ele na praia mais próximo de Nínive, porque Nínive não havia praia. E a baleia obedeceu a Deus. Então ele manda nos habitats natural, ele manda nas águas e ele manda em todos que habitam dentro das águas. E quando ele quer, ele manda no ar. Ele sopra o vento abre as portas. A Bíblia diz que os hebreus começaram a reclamar e disseram: queremos comida. E Deus disse: deixa comigo, que eu vou soprar um vento oriental. E trouxe pelas margens do Líbano uma grande quantidade de cordonizes voando a 45 centímetros. Ele manda no vento, mas além de mandar no vento, ele manda nas aves que usam a corrente dos ventos. E quando Deus quer, ele faz aves de garçom. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o profeta Elias, muito preocupado, e Deus disse: vai lá para o ribeiro de Querite, que lá eu vou te sustentar. Quem é que vai sustentar Elias no ribeiro de Querite? Quem? Os corvos. E a Bíblia diz que todos os dias os corvos traziam pão e carne. Carne e pão. Quando Deus quer, as aves se tornam gansos. Isso é porque Ele é criador. Manda as aves fazer isso. Se você der um sanduíche, um pedaço de sanduíche a um cachorro, ele come no caminho, na metade do caminho. Se você der um animal, ele vai desobedecer. Mas Deus mandou os corvos levar pão e carne. E chegava todo dia lá onde Elias estava. Porque Deus está dizendo: eu sou o Criador que mando nos habitats. Eu domino os habitats. E quando Ele quer, Ele faz a terra tremer. A Bíblia diz que os homens de Deus estavam orando no Cáceres, em Atos 16. E a Bíblia nos mostra lá nos versos de número 25 a 30. Que eles começaram a orar. E quando eles começaram a orar, os cárceres começaram a tremer. Era Deus pisando na terra e dizendo: eu sou o Senhor que domino o habitat dos homens. Ele domina como Criador. E na história, mostramos aqui que Deus, como Criador, manda nos 3 habitats: no ar, na água e na terra. E como o Senhor que acompanha a história, Ele é o Senhor que manda na história. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número
15, versículo 14, o Senhor disse a Abraão: eu vou começar uma história com você, de você farei uma grande nação, vocês vão para o Egito, depois de 400 anos, vocês vão sair do Egito, porque eu vou tirar vocês do Egito. Mas não deu outra. Quando Estevão está relatando a história dos hebreus, ele começa a relatar este fato. E ele diz em Atos 7, verso de número 6, de que no prazo de 400 anos certinhos, Deus foi tirar os hebreus do Egito, a descendência de Abraão. Este é o Senhor da história. Isaías disse lá no capítulo de número 46, verso 10 e 11. Ele é o Senhor que anuncia o fim desde o começo. Ele é um Deus que controla a história. Ele disse: Abraão, daqui a 400 anos, vocês serão enorme, uma nação numerosa. O rei Faraó, que não conhecia José, conforme o Êxodo capítulo 2, começou a dizer: esse povo está crescendo muito. Esse povo está ficando muito grande, está multiplicando-se. Estão multiplicando-se. Então eles começam a matar os meninos de 2 anos para baixo, para que eles não se proliferem. Quanto mais eles matavam os hebreus, mais os hebreus cresciam dentro da terra do Egito, porque Deus disse que seria uma nação numerosa. Depois de muito grande a nação, aí Deus diz: agora eu vou tirar vocês. Chegou o tempo. Moisés queria, apenas com o prazo de 360 anos, tirar os hebreus. Atos capítulo 7, verso 23, a Bíblia diz que ele com 40 anos achava que era o tempo de libertar os hebreus do Egito. Aí Deus disse: não, senhor, são 400 anos, tem mais 40 anos, Moisés tem que fugir. Versos 23 a 26 do livro de Atos capítulo 7, aí ele foge e vai para a terra do seu sogro, a quem ele conhece, posteriormente se torna sogro seu lá. 40 anos depois volta Moisés, versículo de número 26 a 30 do livro de Atos, capítulo 7. E a Bíblia diz que quando Moisés... Agora o prazo é certo, ninguém interfere na história. Quando alguém quer atropelar a história, irmão, Deus vai lá e diz: não, senhor. Alguém chega para colocar um ponto final, Deus diz: não, senhor, hoje é dia de vírgula, porque eu vou continuar a história. Alguém quer colocar vírgula, Deus diz: hoje é ponto final. Eu lembro-me de Tranqueiro dos Neves, que diz: Deus, nem Deus impedirá de que eu me assente na cadeira da República. Não deu outra, porque Deus é o que tem controle na história do homem, do ser humano, e quando Ele quer, Ele coloca limites. Ele disse: não, senhor Moisés, você não vai interferir. No prazo de 400 anos certinhos, estava Moisés na sarça, e Deus disse: agora você vai tirar o meu povo do Egito. 400 anos depois, estavam os hebreus saindo, Faraó dizendo: não vai, e Deus disse: vai. Faraó disse: eu não quero, Deus disse: quero. Faraó disse: eu vou interferir. Deus disse: eu vou mandar 10 pragas. Com 10 pragas e Faraó, ele teve que ceder, porque Deus é o que controla a história. Ele é quem coloca as vírgulas, os acentos, os pontos, as reticências, as questionações. É Ele quem faz isto, porque Ele tem o controle da história. Não só na história de grandes monarcas, porque a Bíblia nos revela e nos mostra enfaticamente quantos monarcas. Senaqueribe, livro do profeta Isaías, capítulo 38. Ele disse a Ezequias: Ezequias, todas as demais nações, versos de número 10 aos versos de número 28 do livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, melhor dizendo. E a Bíblia diz, Isaías 37, desde o verso 10, e a Ezequias, Senaqueribe, mandou um mensageiro: diga a ele que eu dominei todas as nações. Ele cita pelo menos de 5 a 6 nações. Que ele diz: olha, eu humilhei o Deus da nação tal, eu humilhei o rei da nação tal, eu humilhei isso, humilhei aquilo. Ele está dizendo que ele humilhou tudinho. Aí lá no capítulo de número 37 do profeta Isaías, veja que coisa linda, Deus manda um recado para ele. Olha o recado que Deus manda. No capítulo de número 37 do profeta Isaías, o mensageiro de Senaqueribe diz assim: porventura as livrará os deuses, as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram. Olha que orgulhoso. Aí ele diz: Gozã, Arã, Rezene e outros filhos de Éden, que estavam em Telassar, aonde está o rei tal, e ele começa a mostrar. Aí Deus disse: eu tenho uma palavra para ele. Capítulo de número 37.
Olha que coisa Deus diz aqui a ele. No versículo 26. Porventura não viste que já muito antes eu fiz isto? E que eu vou correr aqui para que você possa entender, porque o tempo já manda parar. Ele está dizendo, Deus diz assim, olha, diga a ele que foi instrumento meu, eu quem mandei. Ele não sabe, mas foi eu que permiti que ele vencesse todas essas nações. Ele não sabe, mas estava sendo controlado por mim. Eu fiquei lendo isto, imaginando comigo. Sabe aquela coisa que há pessoas que dizem assim, eu nem sei por que eu fiz isso. É porque Deus estava no controle. Às vezes eles, na sua arrogância, se eu não sei como é que eu fiz isso. Aí Deus está dizendo, eu sei, foi porque eu determinei que tu fizeste. E os reis, humilhados, aquebrantados, diante desse rei Senaqueribe, rei da Assíria. Mas o texto nos diz algo lindo, que o Senhor manda um recado para ele, no versículo de número 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, ele não vai entrar nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Deixa eu resumir a história. Sabe o que é que acontece aqui no texto, se você ler os versos anteriores? O rei Senaqueribe disse, eu vou determinar como será a destruição deles. Deus disse, vai nada. Diga que Jerusalém vai olhar para ele, vai caçoar deles, vai rir dele. Diga que a noiva, que a Jerusalém, que a donzela, que Sião, vai menosprezá-lo, vai menear a cabeça dizendo, fraquinho ele. Porque é um Deus que é grande, que está conosco. Aí Deus diz, olha, eu vou amparar a nação de Israel. Eu vou acolher a nação de Israel. Ele não vai chegar na porta, ele não vai tocar. Uma flecha dele não vai tocar aqui, irmão. Alguém quer colocar um ponto final na história. Até dos hebreus, até hoje tentam colocar ponto final aonde Deus apenas coloca vírgula. Aí Deus disse, agora é comigo. Deixa a história na minha mão. Eu é quem controlo. Ele não vai entrar aqui. Aí Deus diz assim, irmãos, eu fico lendo isso aqui, você lendo o contexto, um anjo só. Um anjo. Deus disse, olha, eu não quero hebreu nenhum lutando. Eu não quero hebreu nenhum fazendo esforço. Aí Deus pega o menor anjo, irmãos. Eu acredito que não foi o arcanjo Miguel, nem foi Gabriel. Deus olhou assim e disse, pegou o primeiro anjo, me permite ilustrar. O primeiro anjo que ia passando assim, Deus disse, vem cá tu. Sim, Senhor, o anjo desce lá e mata aquele exército todo. 185 mil. Só um anjo destruiu, mas ele não perdeu a questão, porque ele é Deus e controla a história. Feliz é a nação cujo Deus... Feliz é a nação cujo Deus... Agora pense comigo, irmãos. Pense comigo, Monteiro, nesta noite. Se Deus é o Senhor de Monteiro, Ele é quem controla a história. Se Deus é o Senhor de Monteiro, Ele está dominando toda a criação. Quando o gado é para morrer, não morre. Quando a terra não é para germinar, germina. Quando esta igreja ora e diz, Senhor, Tu és o Senhor de Monteiro, Ele desce na pandemia, livra, guarda, dá inteligência às autoridades. E diz, faz assim, aí a autoridade começa a ter iluminação. A prefeita sabe disso e não é bajulação, mas muitas vezes deita a cabeça e fica pensando, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Aí vai uma luzinha e acende. Sabe por que acende? É porque confia, teme naquele que é, naquele que faz, naquele que tem, naquele que pode, e está aqui nesta noite sendo celebrado por 150 anos. Ele é o Senhor da história de Monteiro. Se fosse só para Monteiro viver sozinha, Manuel Monteiro estabelecia somente a cidade. Aí Deus disse, não, eu não posso ficar fora da cidade. Manda o evangelho chegar lá. Manda o evangelho chegar lá.
É bem verdade que por outra denominação a princípio, mas Deus inquietou um povo pentecostal, animado, que sabe da glória, fazer barulho. Onde é que estão os assembleanos aqui? Não se incomode não, a prefeita já está acostumada. Isso é lugar de dar glória, aleluia, é de adorar a Deus. Oh, glória a Deus. Aí Deus manda lá do Paraná, um velhinho não, que ainda estava novo, né? Com gás, falando assim bonito, numa expressão paranaense, e traz o evangelho de amor, de perdão, de reconciliação, de compaixão, porque Deus sabe que as autoridades sozinhos não conseguem, os departamentos, por maiores que sejam, a secretaria não consegue. Aí Deus disse, mas eu vou levantar um povo forte e revestido de poder. Podes tu também dizer, sou um dos tais na história. Você faz parte desta história. Quantos fazem parte desta história? 40 anos dentro dos 150 anos. E Deus dizendo, eu estou no controle, no comando da história. Ele é o Senhor. Dá para você levantar a sua mão e adorar a Ele nesta noite. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Para concluir, me permita somente mais 3 minutos. A Bíblia nos revela no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a história de um homem chamado Naamã. E ele era capitão do rei da Síria, uma patente. Tem 3 coisas que Deus, ele conta na história. São as autoridades espirituais, religiosas e civis. Você sabia que Deus usa e honra? Deus usa as autoridades espirituais. Quem são as autoridades espirituais? O profeta era uma autoridade espiritual. Os juízes eram autoridade civil. O profeta, a autoridade espiritual. O monarca, o rei, autoridade civil. Sacerdote, função religiosa. A autoridade religiosa. São 3 princípios que Deus não quebra. Deus honra a autoridade espiritual, que dá ao mensageiro, ao profeta, que ele não precisa sequer ter a função religiosa. Você é um profeta de Deus. Quando você diz Jesus vem, você está predizendo. Quando você diz Jesus vai salvar, você é profeta de Deus. Você é uma autoridade espiritual. Irmão, você é uma autoridade espiritual dentro de casa, como aluno na faculdade, como aluno na escola. É uma autoridade de Deus. Chegou lá, olha, uma autoridade, um representante espiritual. E aonde tem representante espiritual, irmão, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Autoridade espiritual, autoridade religiosa, são aqueles que exercem as funções. Existem as autoridades como juízes, prefeito, advogado, e todos eles, a Bíblia diz em Romanos 13, que são autoridades constituídas por, voltando para Naamã, capítulo 5 do segundo livro dos Reis, ele era um homem eminente. Quem olhava para ele dizia, não há outro comandante aqui na Síria como ele. Era um homem admirável, porém estava leproso. Mas havia uma jovem que trabalhava na casa dele, uma escrava, possivelmente hebreia, de cativo, claro, ter sido levada cativa. E ela estava lá, e ela olha para o leproso, autoridade espiritual. E ela conta para a sua patroa, eu estou com dó do meu patrão. Por quê, minha filha? É porque se ele conhecesse outra autoridade espiritual lá na terra de Israel, aí ela fala de Eliseu, o profeta. Se ela conhecesse o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele diria como ele ficaria curado. Aí o rei, o capitão Naamã, ele olha, mesmo com os embates diplomáticos, mas ele vai até o rei dele e diz, olha, a minha empregada disse que existe um profeta lá na terra dela, que ele é um curandeiro, ele faz milagre. E eu estou crendo nela, porque ela é uma menina direita. Eu posso ir lá, rei? O rei disse, tá bom, o que é que você precisa? Eu preciso de carta que me dê liberdade de ter acesso ao rei de Israel de forma diplomática. Ele disse, tome a carta, querido, leva lá. Chega Naamã, na Síria, verso 12 a 10, do mesmo livro do 2 Reis, capítulo de número 5.
E ele olha e chega para o rei de Israel uma comitiva da Síria e diz: olha, o rei da Síria mandou este homem aqui para tu curar ele. E o rei de Israel disse: eu sou rei, eu não sou curandeiro. Eu sou rei, não sou autoridade espiritual. Isso não tem nada a ver. Ele está querendo comprar briga com a gente. Olha a cabeça da autoridade, sem entender o lado espiritual. Ele está querendo comprar briga. Ele está intentando alguma coisa contra nós. Aí Eliseu, acho que né? Se estiver errando, você lê o capítulo todo, porque o tempo corre. Então ele olha a partir do versículo 8 por diante. Aí ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte. Manda para o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu: diga a ele que venha, para que se saiba que tem homem de Deus na cidade. Manda ele vir, porque tem homem de Deus na cidade. É tão bom quando se tem autoridades, mas também quando se tem homens de Deus. Lá vai Naamã até Eliseu. E quando ele chega até Eliseu, aí Eliseu diz: não precisa ele vir até aqui a minha casa não. Diga a ele que vai dar certo mergulho no Jordão e o problema está resolvido. Aí Naamã fica chateado. Eu pensei que ele me receberia com elogio. Eu pensei que ele me trataria bem. E o rei não está tratando, e o profeta não está tratando você bem. O profeta não pode colocar você no braço, mas pode fazer como foi feito hoje aqui. E a prefeita, as demais autoridades sendo abençoados por Deus. Agora veja que coisa linda que acontece aqui. Os empregados dele dizem: meu senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, tu não farias? É só 7 mergulhos, mergulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mergulhos. E a pele estava nova. Aí ele olhou e disse assim, verso 15: não há Deus. Uma autoridade, quando reconhece Deus, irmão, Deus abraça ele e os dele. Você crê nisso? Era como se Deus dissesse: te humilha, te aquebranta, porque quando te humilha, quando tu te aquebranta, eu te tomo no braço e te exalto, te levanto. Se levantam inimigos contra ti, mas eu te defendo. Se levantam inimigos contra a tua casa, mas eu te defendo. Quando vem pela direita, eu sou teu escudo. Quando vem pela esquerda, eu sou teu escudo. Quando vem pela tua frente, eu sou teu escudo, a barreira. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E se eles vierem atrás, Deus diz: eu estou te guardando também, eu estou te guardando. Foi assim que ele fez com Israel, lá em Êxodo, capítulo de número 13 e 14. Ele ia como coluna de nuvem e coluna de fogo de dia e de noite e marchava o povo de Israel. A gente vai continuar marchando, 150 anos, mas tem mais pela frente para a gente continuar. Tem mais chão para a gente pisar. Ele disse: eu quero, meu Senhor. Não há outro Deus em Israel. E aqui está o ato mais lindo que eu acho. Verso 17. Ele disse: meu Senhor. Ele oferece presentes a Eliseu. Eliseu disse: não, eu não quero os teus presentes. Aí ele disse: então deixa eu levar aqui 2 mulas, ou uma mula cheia de areia. Deixa eu levar a terra dessa terra. Ele não era crente, mas parece que ele leu o texto de... Deixa eu apontar, eu tenho que ler, eu tenho que apontar, que senão... Ele leu, Êxodo 14, aliás, 20 e 24. Que os hebreus, para cultuar ao Senhor... Eu acredito que é esse, deixa-me ver se eu não errei. Ele disse que tinha que ter um altar de terra. Quem é que foi que disse a ele que ele teria que ter um altar de terra? Eu penso que é Êxodo 20, verso 24. É isso, não é? Os hebreus tinham um costume de fazer um altar de terra. Quem foi que disse aquele Ciro? Aquele homem que não conhecia a religião, aquele homem que não conhecia nada. Quem não conhecia o quê, irmão? Ele tinha lá uma hebreia que de vez em quando contava a história para ele. Ele tinha uma hebreia que de vez em quando... É tão bom, prefeito, é quando se tem crentes do lado trabalhando, pessoas espirituais em todos os departamentos, porque conhece o Deus da terra. Aí ele disse assim: deixa eu levar um pouco dessa terra, porque eu quero fazer um altar lá. E eu não quero adorar mais nenhum outro Deus, porque só existe o Deus de Israel. Oh, glória! Oh, glória a Jesus, é redenção. Deus redime, Deus resgata aqui, ali e mais além.
Parece que eu estou vendo aquele homem feliz da vida, voltando com 2 móis de terra. Mas a terra tem algum sentido? Qual é o valor? Essa terra tem sentido. Essa terra tem valor patriótico, valor espiritual, porque Deus está. Não, então eu posso fazer um altar de terra em casa? Não. Mas eu tenho que andar nessa terra honrando a Deus. Não existe outra autoridade espiritual maior nesta terra. Pode haver outras entidades aí. Se lembra lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 5? Pegaram a arca e disseram, coloca ela diante de Dagon. Mas Dagon não era nada diante da arca, porque o Deus de Israel é maior, o Deus da igreja é maior, o Deus de Monteiro é maior. Se você me compreende que Deus nos ampara e que este é o dia que fez o Senhor, se você entende que estamos debaixo de uma autoridade espiritual abençoada. Olha, irmãos, vou dizer com toda a minha convicção. Estamos debaixo de uma autoridade espiritual em Monteiro que você não imagina. Vou repetir. Os males que poderiam aqui chegar, não chegam. Sabe por quê? Porque quando o monteirense chegou aqui dando início ao Monteiro, Deus disse, eu vou chegar com ele. Chegou junto. Em outros lugares você vê o índice de violência lá em cima, você vê o índice de enfermidades por falta de instalações hospitalares, os recursos são precários. Irmão, nós somos uma cidade rica e abençoada. E olha que estou falando de algo que eu sei do que estou falando. Eu pisei em terras europeias e sei o valor de saúde, sei o valor espiritual, sei o valor de segurança, sei o valor de educação. E desde que eu cheguei aqui, já disse aos meus amigos mais íntimos, é louvável o sentido da educação, porque eu tenho um filho com 13 anos e que enriqueceu-se na educação aqui. Eu tenho uma filha que da mesma forma adiantou-se. Então eu estou louvando a Deus porque Ele me trouxe para Monteiro. E quando cantamos o hino municipal aqui, o meu coração batia e arrepiava, porque Deus disse, eu estou te trazendo para te abençoar neste lugar, e eu tenho sido abençoado em Monteiro. Às vezes eu sento com a minha esposa em casa, ela é testemunha. Eu digo, filha, temos sido tão abençoados aqui neste lugar como fomos em Portugal. Sei que tem pessoas amigas ouvindo até lá, e não menosprezo a terra em que vivi por um grande tempo. Mas está aqui o evangelista Paulo Ayrton, que conhece de perto a minha história. Desde que eu cheguei aqui. Esse é o lugar da bênção na minha vida e na vida da minha família. Então eu me sinto abençoado nesta noite em celebrar com vocês 150 anos da história de Monteiro. E como um pernambucano, posso dizer, te agradeço, Deus, porque me trouxesse a uma terra. Estou pisando na... Você pode pisar na terra e... Eita, terrinha abençoada, aleluia! Ô, terrinha boa! Glória a Deus! E se você está nesta noite feliz e quer ficar de pé comigo e quer vir entregar a sua vida para Jesus nesta noite,